Eu queria, antes disso, Tânia, dizer o seguinte, para quem depois for ler o blog, uma dica aí. Como os examinadores são praticamente os mesmos, eu, por preguiça, não reeditei as postagens relativas ao 26º concurso. Então, procurem nas postagens antigas as dicas relativas ao 26º concurso, porque elas são absolutamente iguais. A banca examinadora é a mesma. Então, nós não temos perspectiva de mudança quase nenhuma. Por isso, o pessoal me cobra muito, mas tem poucas postagens do 27º, é que tem poucas novidades do 27º concurso. O 27º é praticamente uma continuação do 26º. Ele vai seguir certamente a linha do 26º concurso. Então, não procurem lá no blog postagens só do 26º. Podem olhar as postagens só do 27º. Podem olhar as do 26º e até as do 25º em relação aos examinadores que se repetem, que nós vamos falar aqui de agora para frente. Bom, eu vou começar, Tânia, pelo final. Vou começar por penal e processo penal, porque essas são as matérias que deram mais trabalho para os candidatos do 20º, principalmente do 26º, 25º nem tanto. O programa mudou um pouco. Mas do 26º concurso foram matérias muito trabalhosas para os candidatos, principalmente por essa questão. São 15 questões de cada matéria e não tem mais uma matériazinha fácil nesse grupo que você possa usar para compensar os seus erros nas matérias que são difíceis. É preciso que vocês tenham a noção de que praticamente metade do MPF inteiro trabalha com penal e processo penal. Eu mesmo trabalhei, aqui, quando cheguei aqui em Campinas, 1 ano exclusivamente com penal e processo penal. Então, penal e processo penal é difícil no MPF e não é por capricho dos examinadores. É difícil porque tem que ser difícil, porque essa é uma das principais atuações que o procurador da República vai ter depois que ingressar na carreira. Então, até falo isso. Quem não gosta de penal e processo penal tem que pensar bem e escrever para o MPF mesmo, porque, embora tenha ofícios de tutela coletiva, eu mesmo hoje estou em um, mas é provável que você passe uma considerável parte da sua carreira no penal. Isso é inevitável. Então, direito penal. Bom, aí também uma outra preliminar antes de nós entrarmos na matéria. Como vocês viram lá no edital, que já saiu, os examinadores são praticamente os mesmos do 26º concurso. Um único examinador foi alterado, que é o suplente da OAB. Mesmo a examinadora titular da OAB é a mesma examinadora. Portanto, é uma mesma prova. Então, vale a pena olhar mesmo os concursos anteriores. Só que ainda não foi divulgada a divisão das matérias entre os membros da banca. Então, o MPF ainda não divulgou oficialmente a divisão das matérias entre os membros da banca. Então, muito cuidado, quando essa questão sair, pode ser que isso gere algum tipo de modificação ao que nós estamos esperando. Qual é a tendência? A tendência é que os examinadores sejam mantidos nas mesmas matérias que eles já examinaram anteriormente. Então, eu aqui vou partir do pressuposto de que essa tendência se confirma e de que os examinadores vão examinar a mesma matéria que já examinaram no 26º concurso. É muito provável que isso aconteça. Se isso acontecer, a examinadora de Direito Penal deve ser a doutora Ela Vieira Volkmann de Castilho. A doutora Ela já é examinadora de Direito Penal há vários concursos do MPF. Antes do meu concurso, a doutora Ela já era examinadora de Direito Penal. Então, é uma examinadora já conhecida dos candidatos. Quem já prestou outros concursos do MPF já conhece, já sabe mais ou menos uma tendência aí do que ela costuma cobrar. Ela é uma examinadora exigente, que demanda um bom trabalho do candidato, um bom nível de estudo, tanto em parte geral quanto em parte especial. O que a gente tem recomendado aí em termos de bibliografia? É preciso também perder essa ilusão de que existe livro mágico. Que se você ler esse livro, você vai ser aprovado, vai tirar boa nota em Direito Penal.
Isso não existe. Na verdade, só examinadores muito fracos adotam uma única bibliografia que depois que um professor ou um cursinho faz aquele mapeamento, o examinador gosta do livro tal, fica fácil. Isso não existe. No MPF, particularmente, não existe esse livro mágico. A questão é a boa absorção do conhecimento que está no livro. Então, eu acho que aqui em Direito Penal, qualquer bom manual de parte geral, desses aí que vocês já conhecem, dá uma boa conta do recado. Tem gente lendo Rogério Greco, tem gente lendo César Bittencourt, qualquer bom manual dá conta do recado. O que vale a pena ler? Vale a pena dar uma olhada nos trabalhos da própria ela, que são bastante divulgados aí na internet, os artigos e tudo, e alguma coisa, para quem tiver mais estômago para penal, lá no Zaffaroni, ou então em uma boa aula de direito penal. Pegar um bom professor, um bom curso de direito penal, para dar uma reforçada na parte geral. Parte especial, já respondendo àquela pergunta. O MPF tem cobrado com bastante profundidade as questões relacionadas aos crimes federais, aos crimes que o Ministério Público atua. Tem um livro, né, conhecido de todos, que é do Zé Paulo Baltazar Júnior, que é juiz federal lá na 4ª Região, chamado Crimes Federais, que traz aí uma boa bibliografia. Faço uma ressalva, o livro do Zé Paulo foi enorme nas últimas edições. Então, façam aí uma leitura por alto do livro. O livro é um livro que se dispõe a expor as polêmicas jurisprudenciais, as divergências, etc. Então, o que eu recomendo aos alunos é que façam uma leitura dando menos atenção às polêmicas e mais atenção às posições dominantes. Isso permite que vocês leiam o livro de modo mais rápido, apreendam aquilo que é mais importante do livro e não percam tanto tempo com isso. É difícil ler. Quem tiver tempo para ler o livro dos crimes federais inteiro, ótimo. Sobre a pergunta especificamente, o MPF cobra só os crimes federais? Eu diria que, em matéria de direito penal especial, dificilmente você vai achar alguma questão sobre homicídio ou sobre furto, sobre as questões que caem nos concursos de direito de MP estadual, crimes de MP estadual. Pode até ser que caia alguma coisa ou que caia incidentalmente esse conhecimento misturado com alternativas de outras coisas, isso pode acontecer. Mas concurso, meus caros, tem que fazer uma certa aposta. Se eu tivesse, é muito fácil dizer, cai tudo, então estudo tudo. O que eu sempre tento fazer no blog, quero fazer aqui com vocês, é uma aposta. Qual é a tendência? A tendência é que perder tempo lendo 150 páginas que o César Roberto Bittencourt escreve sobre homicídio é perda de tempo. É pouco provável que isso caia em uma única questão sequer. Por outro lado, perder tempo lendo as 400 ou 500 e tantas páginas, que o livro tem até mais que isso, do Crimes Federais do Bittencourt, do Zé Paulo Baltazar, é um tempo mais bem gasto, porque a chance de que essas matérias sejam cobradas é muito boa. E, além do mais, a maior parte das pessoas sabe muito pouco disso. Todo mundo sabe as polêmicas do homicídio, as mais absurdas possíveis. Gêmeos siameses e aquelas bobagens que os penalistas escrevem. Pouca gente sabe coisas básicas de crimes federais, como, por exemplo, a polêmica que existe sobre a absorção ou não absorção do crime de falso no estelionato, ou sobre as polêmicas que existem em relação à moeda falsa. Então, ou em relação ao contrabando e descaminho, ao crime de importação de medicamentos. Então, é preciso, sim, estudar essas questões. Uma outra coisa que eu acho que é importantíssimo estudar para esse concurso é a nova lei de lavagem de capitais, com a alteração da lei, que aumentou o âmbito de aplicação, já aprovada, inclusive antes do edital. Então, eu acho que lavagem de dinheiro é um bom tema para ser cobrado aí na prova. Em processo penal. Processo penal, o examinador foi o Arthur Gueiro, né? No 26º concurso. E ele foi confirmado agora para o 27º concurso. Arthur é um procurador da República brilhante e ele agora é um dos coautores do Temas Aprofundados do Ministério Público Federal, que é o livro que eu organizo pela editora Pódio, que está em fase de pré-lançamento, ainda não foi lançada,
mas já está disponível lá no site, deve ser entregue para quem comprar, provavelmente até o final da semana que vem. O doutor Arthur, que é examinador do concurso, é coautor de um dos artigos que estão publicados lá. Então já fica a dica aí do artigo do Arthur. Ele gosta muito de questões modernas do processo penal. Então, o artigo que ele escreve lá no livro é sobre direito penal econômico. Então, é uma pessoa que está ligada aí nas modernidades do processo penal. A prova foi considerada por quem fez o 26º concurso como bastante razoável, caiu bastante questões relativas a provas ilícitas. E, como todo mundo que está estudando para o MPF sabe, não dá para fazer a prova de processo penal do MPF sem ler o livro do Eugênio Pacelli, que é procurador regional da República. O livro do Pacelli, além de ser de alguém da casa, é muito bom mesmo. O processo penal do Pacelli é excelente. Então, é preciso ler o livro do Pacelli. Quem não leu até hoje, pode começar, ainda dá tempo de ler o livro até a data da prova, então priorize isso. Eu aposto, vendo aí o que caiu na prova, claro que o examinador sendo o mesmo, ele vai evitar a repetição de questões. Então, eu aposto em mais questões sobre prisão no processo penal. Acho que isso vai ser cobrado. As questões de prisão são razoáveis aí para o processo penal. Acho que, em linhas gerais, seria isso. Penal e processo penal são matérias muito importantes que devem estar na lista de prioridades do candidato ao 27º concurso. Fechamos assim, Tânia, o grupo 4, penal e processo penal da prova do 27º, ok? Grupo 1. Depois do grupo 4, o grupo 1 é o mais importante. Curiosamente, tanto o grupo 4 quanto o grupo 1 têm como examinadoras principais doutora Ela, no grupo 4, doutora Débora Duprá, no grupo 1, ambas candidatas à Procuradora-Geral da República. As duas compõem a lista tríplice que foi encaminhada à Presidente da República para a nomeação do PGR, quando o mandato do Dr. Gurgel vencer agora em julho. Então, pode ser que uma das duas seja a futura Procuradora-Geral da República. A Débora examina o grupo 1, constitucional e metodologia, no grupo 1, né, dentro do grupo 1, que é composto por constitucional, metodologia, proteção internacional dos direitos humanos e direito eleitoral. A Débora examina constitucional e a chamada metodologia jurídica, que é que basicamente são questões de teoria do direito. Nós poderíamos chamar assim de teoria do direito. A prova tem sido uma prova mais voltada para questões de teoria constitucional. Quem está acostumado a estudar direito constitucional positivo, competências legislativas e aqueles detalhezinhos da Constituição, etc., etc., não vai aproveitar muito disso na prova de constitucional. Tem caído mais questões teóricas, principalmente direitos fundamentais, controle de constitucionalidade e minorias. Nos últimos 2 concursos, os índios garantiram, quem estudou índios, garantiu aí pelo menos umas 4 questões entre o grupo 1 e a matéria de direito internacional, porque os índios caem também no direito internacional. Então, quem não gosta de índios pode se preparar para chorar, porque os índios são cobrados tanto em constitucional quanto em internacional e, eventualmente, já caiu questão do direito administrativo também. Então, é uma matéria que tem sido bastante cobrada. Vale a pena, então, dar uma olhada nessas questões teóricas, direitos fundamentais, controle de constitucionalidade e na jurisprudência do STF. A Débora lançou recentemente um site dela própria, que tem a referência lá no meu site, que é Débora, com H no final, Duprat, com T no final, temudo.com. Lá no site da Débora, ela lançou esse site na época que ela foi candidata à PGR, mas depois acho que ela gostou da ideia e mantém o site funcionando. Então, ela trata de questões jurídicas, das matérias nas quais ela própria atuou, tem um pouco da vida dela, tem vídeos da campanha, então tem algumas coisas interessantes lá da Débora. Vejam, quem está acompanhando aí na imprensa sabe
que as questões de conflito de terras indígenas andam na ordem, né? Estouraram vários conflitos de terras indígenas ao mesmo tempo. Então, eu acredito que essa seja uma questão que vai cair na prova. Acho que estudar índios é importante. Eu indico o meu livro, Estatuto Índio, claro, como dizia o professor meu, se eu não indicar, quem é que vai indicar? Então, eu indico o meu livro, Estatuto Índio, e aí aproveito para anunciar aqui em primeira mão, não fiz esse anúncio nem no blog, nem no meu próprio site ainda, Tânia, então é primeira mão aqui no Jurisprudência e Concursos, que o Estatuto do Índio vai ter uma nova edição. Eu já elaborei a nova edição do Estatuto do Índio, ele também se esgotou recentemente, eu já elaborei a nova edição, ela está em fase de diagramação na editora de código e provavelmente até o final dessa semana a gente já deve ter a data do lançamento. Então, muito provavelmente estará disponível antes da prova de primeira etapa para que as pessoas possam estudar. Quem quiser estudar de uma vez, então tem o meu livro, ou, enfim, quer procurar uma outra referência que não seja a minha, o único outro livro que eu acho que pode ajudar nessas questões é o livro do Luiz Fernando Vilares, que é um livro bom e é um livro que também não tem as quase 600 páginas das outras obras de direitos indígenas que tem aí no Brasil, que são ou mais pesadas ou mais específicas. Na verdade, não tem quase nada escrito sobre isso, muita coisa de antropologia, não é propriamente de direito. É uma matéria difícil de estudar. Na questão de metodologia jurídica, que é a teoria do direito, infelizmente, continua não existindo um bom livro voltado para concursos nessa questão. Então, dê uma olhada na prova anterior, sintam o que vocês acham das questões. Eu acho que essa é uma matéria que vai muito da base que você teve em faculdade. Quem estudou numa faculdade que valoriza as questões teóricas, o aprendizado teórico, vai ter um pouco mais de facilidade. Quem não estudou vai ter que dar uma olhada aí em algum livro. Não é fácil achar, mas tem aí materiais de cursinho, tem alguns artigos esparsos, etc., que podem ajudar. Outro autor que vale a pena ser lido para essa primeira etapa é o Daniel Sarmento, que além de ter várias obras de temas específicos e vários livros de matérias mais específicas, vários artigos publicados em questões mais específicas, lançou recentemente o curso de Direito Constitucional. Então, vale a pena dar uma lida aí no curso de Direito Constitucional do Daniel, que pode ajudar. O livro básico que eu continuo recomendando para estudar Constitucional e Metodologia ainda é o livro do Gilmar Mendes. Por fim, jurisprudência do STF. Quem não está acompanhando, acompanha a jurisprudência do STF, das ADIs e tudo, porque isso tem caído consideravelmente. Acho que hoje já não é novidade para ninguém, e quem é candidato a concurso tem que ler informativo. Isso aí é coisa superada, dica superada já. Então, acho que inconstitucional seria isso, ok, Tânia? Ok, o próximo, Tânia, ainda no grupo 1, Proteção Internacional do Direito Humano. As duas matérias de internacional, a Proteção Internacional dos Direitos Humanos, aqui no grupo 1, e depois lá no grupo 2, Direito Internacional Público e Privado, são examinadas pelo mesmo examinador, que é o Dr. Eugênio Aragão, que é professor da UNB, foi inclusive muito cotado agora para a vaga de ministro Supremo, acabou não sendo indicado, e é o atual corregedor-geral do Ministério Público Federal. O Dr. Eugênio é professor da UNB destas matérias, então é uma pessoa que entende muito disso, e ele tem refletido a profundidade do conhecimento dele na profundidade das provas. Essas matérias não caíram para mim, quando eu fui candidato ao MPF, então são matérias que eu pessoalmente não estudei, e lendo a prova eu considerei as questões muito difíceis, claro, sem ter estudado. Mas o pessoal que estudou disse que, apesar de não serem fáceis, para quem estuda a prova é razoável, mas, enfim, é preciso estudar e não é qualquer livro. O Dr. Eugênio tem cobrado muita casuística. Então, livros julgados de tribunais internacionais, julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Tribunal de Justiça Internacional, algumas decisões da União Europeia. Então, isso tem sido bastante cobrado. Já mencionei antes, lá no blog tem um link
para uma apostila gratuita, Manual Prático de Direitos Humanos Internacionais, que a Escola Superior do MPU lançou, e é um livro bastante bom. Então, vale a pena dar uma olhada. Uma forma boa de se estudar direito internacional, tanto aqui quanto lá no internacional, público e privado, é ir pelo edital, é ir seguindo o edital. Sei que o edital não é muito fácil de ser seguido, mas nesse caso, o que os candidatos de concursos anteriores relatam é que o doutor Eugênio foi quem mais seguiu o edital. Ele foi bem rigoroso na cobrança de pontos do edital. Então, vale a pena olhar o edital, meio que na sequência do edital, não é uma prova fácil. Não acreditem que vocês poderão fazer essa prova com qualquer estudo básico ou de resumos, porque não dá. Um livro que tem sido muito indicado também pelos alunos que fizeram os concursos anteriores é o livro que são as obras do André de Carvalho Ramos, que é um professor excepcional dessa matéria, mas o problema é que são obras muito grandes, muito densas e que trazem uma razoável dificuldade para o estudo. O que talvez se possa fazer, como eu já mencionei, é fazer aí uma leitura seletiva dessas obras, ler alguns pontos que seriam, vamos dizer assim, mais polêmicos, mais complicados, e depois passar direto por outros pontos que seriam mais secundários, isso cotejando aí com o edital. É uma matéria difícil que as pessoas precisam ter atenção. Qual é a vantagem? No 25º concurso, Proteção Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado compunham sozinhas um grupo de 30 questões. Então, foi realmente um Deus nos acuda para os candidatos do 25º concurso, porque aí você não tinha nada para compensar. Agora que essas matérias foram espalhadas em 2 grupos, isso ficou um pouco melhor. Agora vocês têm 10 questões de proteção internacional dos direitos humanos no grupo 1 e depois mais 10 de internacional público junto com o internacional privado no grupo 2. Então, não só caíram 10 questões de internacional, já é um avanço, como também o internacional foi dividido em 2 grupos. Então, dá para compensar com outras matérias que você tenha mais facilidade, com o constitucional e com o eleitoral. Eu acho mais fácil fazer essa compensação no grupo 2, porque as provas de administrativo e de tributário foram mais fáceis. No grupo 1, essa compensação não é muito fácil, porque a prova de constitucional também não é fácil. Então, no grupo 1, vocês vão ter sim uma dificuldade aí, se derem mal na prova de internacional. Qual é a vantagem, já passando para a matéria seguinte? A vantagem é que o direito eleitoral, que é a matéria que fecha esse concurso, é uma matéria que é tradicionalmente fácil no MPF. Em geral, as pessoas estudam pouco e tiram uma boa nota. Então, aqui eu recomendaria estudar lei seca e resumo, não muito mais do que isso. Se você não tiver um bom resumo, vale a pena aí, se quiserem escolher um livro, escolha o do José Jairo Gomes, que é procurador da República, e que é um livro menor, mais simples, que não entra em tantas minúcias do direito eleitoral. O direito eleitoral não tem tradição de ser uma matéria difícil. Muito provavelmente ela será examinada pelo examinador da OAB suplente, não a doutora Daniela, doutor Antônio Nonato Amaral Júnior. Muito provavelmente ele será o examinador. Essa matéria era examinada por um procurador da República suplente do Dr. Gurgel. Essa matéria foi, nos últimos 2 concursos, atribuída no edital ao Dr. Gurgel, Procurador-Geral da República. Mas em nenhum dos 2 ele efetivamente examinou. Ele só constava como examinador, mas a matéria foi delegada ao suplente. Então, também para quem tem essa dúvida, a mudança do PGR agora em julho não trará nenhum impacto ao concurso, porque o Dr. Gurgel já não examinava, já não elaborava provas, ele figura como membro da banca, porque o PGR é membro nato da banca, é membro obrigatório da banca. Mas ele já delegou isso ao suplente nos últimos 2 concursos.
Então, não vai cair, a mudança do PGR não tem qualquer impacto sobre o 27º concurso, podem ficar tranquilos em relação a isso, o 27º não vai ser suspenso, não vai atrasar, pelo simples fato do PGR estar mudando. Então, para eleitoral, lei seca e algum resumo que vocês já têm. Não acho que vale a pena, como muita gente indica aqui, jurisprudência. Não acho, em geral, até hoje, as provas do MPF não cobraram jurisprudência. Até porque, quem estuda jurisprudência sabe, a jurisprudência do TSE muda muito, muda com muita frequência, ela é muito volúvel, então não acho que vale a pena, exceto talvez alguma questão que esteja muito em voga, que atualmente não há nenhuma. Então, talvez aí no máximo as decisões relativas à ficha limpa, que não são nem propriamente do TSE, são do Supremo. Então, fora isso, jurisprudência do TSE, resoluções do TSE, eu não leria. Acho que essa não é a prioridade do candidato com esse há 2 meses atrás. Fechamos assim, Tânia, o grupo 1. Seria aí o segundo em importância para o candidato estudar. Professor, o Adinaldo está perguntando, será que eleitoral não será atribuída ao procurador regional Sanseverino, que entrou recentemente na banca? É uma possibilidade também. Agora, o fato embora conste, eu só queria chamar a atenção, porque se vocês pegarem a distribuição de matérias anterior, consta que o doutor Gurgel seria o examinador de eleitoral. Então, muitas pessoas me perguntaram, mas e aí, ele vai deixar de ser PGR, como é que isso fica? Não será o Gurgel, com toda certeza. Agora, pode ser sim, o doutor Sanseverino é uma possibilidade que a gente tem cogitado também. Aí sim, um examinador novo, não sabemos, nunca foi examinador do concurso MPF, vai ser uma total novidade, então fica difícil prever. O que eu aposto, mesmo que seja ele, é que a prova não saia muito do estilo do MPF, que foi uma prova relativamente fácil nas últimas edições. Vamos ver, né? Muita gente pergunta também, vale a pena entrar no site do MPF para ler os pareceres dos examinadores? Eu diria que, a princípio, não. Até porque os subprocuradores gerais da República, tal como os ministros do Supremo, atuam num número imenso de casos, então eles não elaboram pessoalmente todos os pareceres. E não tem mais muito essa história que tinha antes, na época do Fonteles, de que você tem que responder exatamente igual o entendimento do examinador. O MPF não tem isso muito mais, não. Hoje em dia, o que você pode ter de benefício pela leitura dos pareceres é saber em que aquela pessoa vem atuando. Uma pessoa que atua muito numa determinada matéria, então vou estudar aquela matéria. Não propriamente qual o entendimento que está ali, o conteúdo do parecer. Acho que isso, hoje em dia, ajuda pouco. Eu, na velha história de que o tempo é escasso, eu não perderia tempo com isso. O grupo 2. O grupo 2 é composto de direito administrativo, que é cobrado junto com o direito ambiental, são 10 questões das 2 matérias juntas, o direito internacional público junto com o direito internacional privado e o direito tributário junto com o direito financeiro. Então, na verdade, é um grupo de 6 matérias, não propriamente de 3, que vão dividir aí essas 30 questões do grupo. Administrativo e ambiental foram as matérias do Nicolau Dino, que é o procurador regional da República. No 25º e no 26º concurso, as provas de primeira etapa, principalmente em administrativo, foram consideradas fáceis. Caiu bastante coisa sobre improbidade administrativa, então quem não tem aí intimidade com as questões de improbidade, vale a pena dar uma olhada nisso. E o que ele apertou um pouco, caiu alguma coisa sobre desapropriação também, então vale a pena dar uma olhadinha nessas questões.
E ele cobrou aí duas questões um pouco mais chatas. Ele cobrou um pouco de legislação própria do MPF. Então, caíram questões relacionadas à Lei Complementar 75, à Procuradoria do Direito do Cidadão, que não eram habituais no concurso do MPF. O MPF raramente cobrava questões de si próprio, sua própria organização interna, etc. E isso caiu já nos concursos anteriores. Então, vale a pena correr o olho na Lei Complementar 75, ter uma noção aí do que acontece. Não era uma leitura indicada, mas nos últimos tempos ela tem se tornado. E o Nicolau apertou um pouco mais na questão ambiental. Ele tem livro publicado de ambiental e tem também vários artigos publicados nessa matéria. A matéria de estudo dele é o direito ambiental. Então, é uma matéria que o pessoal, em geral, estuda um pouco superficialmente, então vale a pena dar uma estudadinha. O Marcelo Malheiros, que foi aprovado no 26º concurso, meu colega agora aprovado no 26º concurso, recomendou num post que ele fez para o meu blog, os livros da Juspodium, os resumos da Juspodium. Eu daria também uma especial atenção, independentemente do livro, à questão das unidades de conservação, a lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa matéria foi bastante cobrada já nos 2 concursos, e volta e meia vai aparecer alguma coisa aí, e geralmente todo mundo que estuda ambiental para concurso só estuda princípio, todo mundo só sabe escrever de precaução e prevenção. Isso não é uma questão que vai resolver muito o problema de ninguém. As questões foram um pouco mais específicas. Então, vale a pena dar um foco ambiental para quem não estuda muito essa matéria. Mas, em regra geral, não foi uma prova que reprovou ninguém. Não foi uma matéria e as pessoas saíram reprovadas. Quem estava bem preparado foi bem em administrativo e ambiental. Internacional público e internacional privado. Como eu já disse, Eugênio Aragão, valem todas as considerações aí que nós fizemos em relação ao grupo 1. Tem um livro da Juspodium, que é o livro lá do Portela, que dá para quem não tem noção nenhuma ter um contato geral com a matéria. Tem um livro que foi recomendado também, que é o do Malcolm Shaw, que é um autor inglês, mas que tem uma versão em português. Então, basicamente isso. Há resumos aí dos concursos anteriores que o pessoal pode obter sem muita dificuldade. E aí, leituras dos tratados. É preciso ler Estatuto de Roma, Carta da ONU, esses tratados internacionais mais relevantes e os casos internacionais mais relevantes. Aqui, entre as duas matérias, foi mais cobrado o internacional público do que o internacional privado. O foco aqui seria para o internacional público, que é a matéria que o Eugênio leciona. O internacional privado foi cobrado com um pouco menos de rigor. No internacional privado, a matéria de foco é a questão da cooperação jurídica internacional, tendo em vista que o MPF é, inclusive, a autoridade central em alguns tratados internacionais de cooperação jurídica internacional. Cooperação jurídica internacional em matéria penal também foi cobrada na matéria de penal e processo penal. Então, estudar cooperação internacional também é um combo, porque você estuda ao mesmo tempo para duas matérias. E o Eugênio cobrou também questões relativas a índios. Então, vale a pena ler Convenção 69 da OIT e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, pelo menos para se ter uma noção por alto. Por fim, para fechar aqui o grupo 2, tributário e financeiro. Em geral, a prova é razoavelmente fácil, mas é fácil para quem tem afinidade com essas matérias. Para quem não tem, vale a pena estudar principalmente jurisprudência do STF, o examinador aqui é o professor, ministro aposentado do STJ, José Arnaldo da Fonseca, que também já é examinador do MPF há muitos anos, desde antes do meu concurso. Tem no mínimo 5 concursos que José Arnaldo é examinador. Então, vocês
podem pegar as provas anteriores, dá para conhecer muito bem o estilo de prova dele, sem dúvida nenhuma é uma matéria fácil de se estudar pelas provas anteriores. Foco na jurisprudência e um livro qualquer. Aí Ricardo Alexandre ou Sabag são livros bons que resolvem o problema aí do tributário financeiro. Ele tende, eu diria, a cobrar mais financeiro do que tributário. E dentro do tributário, mais o tributário constitucional do que o CTN, os detalhes e minúcias do CTN. Então, o foco para mim seria mais ou menos nessas duas questões, o financeiro e o tributário constitucional. Mas aqui, jurisprudência foi o diferencial nas provas anteriores. Ok, Tânia, fechamos o grupo 2, então, fica faltando aí só o grupo 3 para encerrar. Vamos lá, grupo 3 para a gente encerrar, então. O grupo 3 é o grupo que tem, por assim dizer, as matérias mais próximas aí do direito privado, né? Nós temos 10 questões de direito do consumidor e direito econômico, 10 questões de direito civil e 10 questões de processo civil. Consumidor e econômico foram matérias examinadas pela doutora Daniela, que foi examinadora da OAB no 26º e foi mantida agora para o 27º. As provas foram consideradas muito razoáveis. Foram consideradas provas tranquilas, tanto de consumidor quanto de econômico, basicamente questões que se resolvem com a jurisprudência e um manual. Um livro muito bom, foi indicado inclusive também pelo Marcelo Maneiros, que eu também indico, é o do Felipe Peixoto Braga Neto, que é o Manual de Direito do Consumidor à Luz da Jurisprudência do STJ. Felipe é meu colega do MPF lá em Minas, eu o conheço bem, é um procurador, é professor dessa matéria, é um professor universitário, é um procurador muito criterioso nos estudos dele, então vale a pena um estudo aí do consumidor, ressaltando que não é uma matéria prioritária, a prova não foi difícil. Econômico, uma matéria que praticamente não tem bibliografia, então, vale a pena aí dar uma olhada nas provas anteriores, dar uma olhada na jurisprudência, dar uma lida na nova lei do CAD, claro, isso com certeza vai ser importante, a lei 12.529 de 2011, com certeza vai cair na prova, isso é batata. Então, o econômico é bom. Quem tiver muito inseguro e quiser, de fato, um livro para estudar, eu acho que o único livro que dá para estudar econômico para concurso, que não é muito grande e é um bom livro, é o Fundamentos do Antitrust, da Paula Furgione, que é a professora da USP. Paula Furgione é o clássico aí do econômico, é um livro que não é muito grande. Agora, ressalto, não foi uma prova difícil, nem consumidor, nem econômico, uma prova boa, que quem está antenado com a jurisprudência, uma boa lida na nova lei do CAD, eu acho que vão encaminhar bem aí o aluno. Não caíram muitas minúcias, por exemplo, o pessoal tem muito medo de consumidor por causa da parte do processo coletivo, lá dos últimos artigos do CBC, isso foi muito pouco cobrado. Então, não é uma prova que, em geral, vai acarretar aí grande dificuldade para os alunos. A dificuldade desse grupo 3 está na Sandra Quirô, que a Tânia já mencionou, que são as provas de civil e processo civil. A Sandra examinou até o último concurso as duas matérias, tanto civil quanto processo civil. Só que o perfil das provas é bastante diferente. Por incrível que pareça, é a mesma examinadora, mas o perfil das provas de civil e processo civil é absolutamente diferente. No civil, a Sandra é examinadora já há muitos anos, foi minha examinadora, inclusive, no concurso do MPF. Então, as provas de civil tendem a ser mais difíceis e mais aprofundadas. Marcelo Malheiros me contou, por exemplo, no 26º, em um dos enunciados de uma questão, fazia referência às ordenações portuguesas. Então, vejam que é uma questão realmente muito distante. Sempre tem alguma coisinha de direito de família ou de direito das sucessões, mesmo que essas questões sejam muito periféricas para o MPF. Então, infelizmente, tem caído. O que eu recomendaria a vocês?
apesar disso, desse inusitado, muitas questões se resolvem com a leitura do Código. Então, façam um bom estudo do Código Civil, lei seca mesmo, mas não ignorem as partes relativas à família, sucessões, leiam tudo, porque a lei ajuda bastante a prova de civil. Esses assuntos novos, inusitados, que vocês virem aí pela internet, tudo, vale a pena dar uma corrida de olhos. E, em termos de bibliografia, a prova, a princípio, os candidatos também analisaram assim, a prova foi elaborada a partir do livro do Silvio Salvo Venosa. O problema é que é uma coleção enorme, acho eu que não vale a pena perder tempo com isso. Eu leria aqui para civil o código, uma sinopse ou um livro em volume único aí de direito civil, e prestaria atenção nessas questões inusitadas, inclusive de família e sucessões. Acho que esse seria o foco. Por outro lado, em processo civil, a Sandra assumiu o processo civil no 25º concurso com a aposentadoria do Dr. Antônio Fernando, que era Procurador-Geral da República e foi examinador de processo civil até o 24º. A prova aí, como o processo civil nunca foi e ainda não é a área de estudo da Sandra, a prova se tornou mais superficial. Eu lembro que quando eu fiz concurso do MPF, todo mundo dizia que a prova de processo civil era difícil e que precisava ler o Teoria Geral do Processo do Marinoni. Eu diria que hoje é perda de tempo ler o Teoria Geral do Processo do Marinoni, que é o volume 1 da coleção, que é um livro muito profundo, não é fácil de ler e que acaba gerando ao candidato uma longa perda de tempo. Se quiserem ler uma obra do Marinoni, leiam o Processo de Conhecimento, que é o volume 2 atualmente da coleção, que ele escreveu em coautoria com Sérgio Arenhart, que é procurador da República. Marinoni também foi procurador da República. Eu acho que esse é um bom livro, um livro mais didático. O Sérgio é muito didático. O Sérgio Arenhart, aliás, é meu co-orientador de doutorado, então é uma pessoa que eu conheço bastante bem. E o Sérgio, o livro, o volume 1, o volume 2, né, que é o Processo de Conhecimento, tem essa cara do Sérgio. Então, é um livro mais didático, um livro que explica melhor as coisas para o leitor, sem, por isso, perder a profundidade. Então, se quiserem um livro, seria esse. Agora, não é necessário. A prova foi bem lei seca, bem CPC seco e bem manual, bem, vamos dizer assim, pouco profunda em questões mais teóricas. A Sandra também incluiu na prova de processo civil questões relativas a processo coletivo. Não foi uma prova difícil, as questões de processo coletivo também não foram difíceis, foram um pouco de jurisprudência ligada ao MPE e alguma coisa de lei seca. Então, não é uma prova difícil, eu acho que só vale a pena um estudo específico de processo coletivo se a pessoa não tem uma noção disso, não tem uma base, que aí realmente há institutos que são muito diferentes. Se a pessoa tem, é tranquilo, é uma prova que não vai trazer muito trabalho. O que eu senti mais dificuldade quando li a prova, né? A Sandra não só examinou no meu concurso civil, não examinou o processo civil. Quando eu li a prova, o que eu senti dificuldade foi que ela cobra alguns detalhezinhos do CPC. Então, essas questões de detalhes, não de procedimentos especiais, naquele final do CPC que ninguém lê, continua não precisando ser lido. Agora, questões relativas a intimações, citações, aqueles pequenos detalhes ali do processo de conhecimento foram razoavelmente cobrados pela Sandra, então são aí objetos de preocupação. É uma prova que eu diria para vocês, ela é mais chata do que difícil. Ela não foi uma prova que cobrou do candidato um conhecimento muito aprofundado. Por que o grupo 3 reprovou bastante? O grupo 3 reprovou bastante porque a matéria de civil complicou e porque os candidatos do MPF, quem estuda para o MPF há mais tempo, tem se preparado mais para questões mais teóricas, mais aprofundadas. Então, aqui, o que passou a rasteira no pessoal dos concursos anteriores
foi a relativa superficialidade com que as questões foram cobradas. Eu vi várias pessoas reclamando que foram reprovadas aqui no grupo 3 por causa disso. Mas, por ordem de classificação, os grupos que mais reprovaram no 26º concurso foram grupo 4, em primeiro lugar, grupo 1, em segundo lugar, grupo 3, em terceiro lugar, e o grupo 2 foi o que menos reprovou aí no 26º concurso. É bom lembrar que dizer que o que menos reprovou não significa muita coisa, porque no 26º concurso, o MPF sequer utilizou o corte numérico de candidatos, porque o número de candidatos que obtiveram a nota mínima por grupo não foi suficiente para atingir o teto do corte numérico. Isso é uma realidade, inclusive, que já vem se repetindo desde o 24º concurso, 24º, 25º, 26º. O número de pessoas que faz 50% em cada grupo é menor que o número total que é o número total, o teto de candidatos que podem ir para a segunda etapa. Então, a preocupação aqui não é com o teto de candidatos que vão para a segunda etapa. Pelo menos não foi nos concursos anteriores. A preocupação aqui é com o número, fazer os 50% em cada grupo. Portanto, não dá para estudar só aquilo que você gosta, não dá para estudar só as matérias que são consideradas principais, é preciso ter um mínimo de noção de tudo para tentar tirar uma nota em tudo.